Nós estamos falando esse mês sobre sofrimento, do Senhor que se compadece, que conhece e sabe muito bem o que é sofrer. E nós queremos trabalhar e pensar um pouquinho sobre essa questão do sofrimento, lendo o Salmo e meditando no Salmo 56. Abra sua Bíblia no Salmo 56. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torce as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionem os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém, amados? Salmos, esse livro é um livro enriquecedor, é o livro mais amado pelos cristãos, são Salmos, porque nós nos identificamos muito com os Salmos. Não há nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma alegria que ali não esteja contido nos Salmos. É o inário do povo de Deus, 150 Salmos, um livro... E boa parte desses salmos foi composto por Davi. Agora é interessante, disse isso pela manhã, que tanto o Salmo 56 como o Salmo 34, eles foram escritos no mesmo momento, no mesmo contexto. Se você ler na Bíblia hebraica, a introdução é o primeiro versículo. Nós não temos o primeiro versículo, é o que eu li, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Começa o primeiro versículo. Mas se você pegar o Salmo, a introdução, diz assim no Salmo 56. Segunda melodia, a pomba dos terebintos distantes. A ideia é de uma pomba isolada que está voando longe do seu ninho. E continua. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gade. Também o Salmo 34, a introdução é assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Quer dizer, esse salmo foi composto no momento de tribulação. Davi estava fugindo de Saul, que é o primeiro versículo, o homem procura ferir-me, é Saul, o rei invejoso. Essa perseguição durou anos, provavelmente em torno de 8 anos, constante. Davi não teve sossego, e Saul, o rei invejoso, movido por inveja e ódio, perseguia Saul. O som está falhando, a impressão minha? Está ou não? Está ouvindo direitinho aí? Não sou eu o som, deve ser sou eu sou variado. Então, isso é para enrolar mesmo até as 10 horas. Então, eu vou fazer isso umas 7 vezes, viu, som? Tá? Então, Davi, fugindo do rei Saul, ele escreveu uma série de salmos.
E esse é interessante porque ele, fugindo de Saul, ele foi se esconder na terra dos inimigos, que eram os filisteus. E aí Davi, para não morrer, com medo de morrer, ele se finge louco. Se você lá em 1 Samuel ler o texto, você vai ver que ele começa a babar na barba, não é? Barba, Davi tinha barba, entendeu? Barba, né? Então, barba, isso é para ficar até às 10, então, né? Tinha barba, então ele se mostrou como louco para não morrer. E aí o rei falou: o que é esse camarada? Não é Davi lá que o povo louvava lá em Israel porque matou Golias, lembra? Não, esse cara é um doido, manda ele embora daqui, eu não quero saber dele e tal. E ele fugiu, ele foi embora. Agora é interessante, irmãos, que ele escreve 2 salmos nesse momento, certo? E aí diz F.B. Meyer, que estranha mistura é mostrada aqui. Davi fingindo loucura e compondo salmos. Interessante, irmão, sabe por quê? Nós vivemos num mundo ideal. Por exemplo, na minha história, a sua pode ser diferente, mas na minha história, vou preparar o meu sermão, e aí resolvi em casa, muitas vezes estavam lá, terminando o sermão, e a dona Sandra, bem, o que você está fazendo? Estou estudando para pregar. Ai, que bom, vem cá me ajudar. E lá eu deixava o sermão para ir, claro. Aprendi que depois de um tempo a mulher bate e não fica hematoma. Então, aí lá estou eu. Então, não poucas vezes acontecia, por quê? Na nossa ótica, muito tem disso, para preparar, por exemplo, sermão, a gente ficar recluso, escondido e tal. Tudo bem, para estudar, quietude, etc. e tal, mas é interessante que Davi, que compôs salmo, não tinha nada dessa quietude, ou poucos momentos ele teve de quietude. O Salmo 23, por exemplo, ele cuidava de ovelhas, mas não pode dizer que ele estava de boa, não, ele estava cuidando de ovelhas, e ovelha dá trabalho, entende bem? Ovelha dá trabalho, não dá, pastor? Ovelha dá trabalho, você não é fácil não, irmão, ovelha dá trabalho. Então, na dinâmica da vida, ele produziu salmos. Então, a espiritualidade cristã não é a ausência da vida, é viver vida cristã nos meios que você vive. Às vezes não tem o ideal, não tem essa ideia de, se eu tivesse. Não, onde você está, meu querido? Tu mora nessa megalópole, mora nessa cidade, corre para lá, corre para cá, é aí que você tem que ter a sua vida. Coração, entende bem? Pode ser que você não tenha tempo de quietude, porque a sua vida é corrida. É possível? É. Mas no trânsito, parou o semáforo, ore. Na dinâmica da vida, adore o Senhor. Salmos foi escrito na correria da vida. E muitos salmos, quando Davi estava fugindo. E aqui é uma coisa doida, né? Amalucado, fingindo-se de doido, e daqui a pouco ele está produzindo salmos, uma coisa interessante. Inclusive, nós cantamos constantemente aqui: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus... A gente canta, mas a gente não vê o contexto. A gente fica pensando que Davi, ele estava sentado diante de... Nada disso, ele estava aqui nessa correria, entende bem? E às vezes a gente vive essa ideia, né? Estava lendo um livro, o meu gabinete era aqui onde é a tesouraria, né? Aqui é a tesouraria, na internet falando de tesouraria, correndo risco, então, mas não tem dinheiro, então não tem crise, vai dar, né? A tesouraria era aqui, né? Era uma bate-caverna ali, a bate-caverna pastoral, era escondida aqui, e do lado não tinha Casa Bahia, tinha uma casa, e tinha uma senhora que tinha um cachorrinho. Vira e mexe, ela estava brigando com um cachorrinho. Eu estou preparando o sermão, olhando para a cena, estudando o texto, olhando para a cena, e estou lendo um texto de um pastor que diz que estava preparando o texto para meditação e estava diante de uma praia paradisíaca, entende? E eu aqui, você está entendendo? A mulher brigando com o cachorro: vem cá, seu safadinho,
bonitinho. É interessante, né? Safado e bonito, né? Né? Em casa safadinho, bonitinho, etc. e tal. Essa é a minha realidade. Não dá para viver do ideal. É o real, amado. É onde você vive, onde você está, onde é a sua história. Se você vive nessa correria, é aí que você tem que ter uma vida devocional. Se você pode, para, pensa, ora, medita, mas nem sempre é possível isso. A devoção tem que estar aqui, ó, no coração. A devoção tem que estar aqui, sabe, no dia a dia de correria. E aqui está Davi, né? Em meio a uma perseguição, escrevendo um salmo. Em todo tempo louvarei o Senhor. Eu confio no Senhor. A palavra dele, eu confio nessa palavra. Ele é fiel. Que me pode fazer o mortal? O que o mortal pode me fazer? E é interessante, ele estava com medo. Daqui a pouco ele faz essa afirmação de fé. Você vê como a gente funciona? Davi não era diferente da gente, irmãos. Era bem como somos. E notem, olha os inimigos de Davi no Salmo. Eles estavam ansiosos. Se você pegar o versículo 2, ansiosos para matar Davi, os que me espreitam continuamente querem ferir-me. A ideia é de um animal que está ali pronto a pegar a sua presa, ávido a pegar a sua presa. Está como que bufando, como que cheirando ali atrás para pegar a sua presa. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. E diz também que esses inimigos eram constantes, eles não davam tempo, não davam uma pausa, não tinham um pit stop. Puxa, ó, agora você dá o descanso, não tinha descanso. Se você pegar aí o versículo 2, ainda diz, os que me espreitam continuamente querem ferir-me, continuamente. Os inimigos do poeta Davi eram contínuos. Eles eram constantes, continuamente perseguiam Davi. Então notem, irmãos, foram anos. Eles se revezavam com certeza. Eles tinham descanso, mas Davi não. Davi não, eles eram constantes na perseguição a Davi. Diz o texto também que eles eram numerosos, diz o versículo 2, eles são muitos os que atrevidamente me combatem. São muitos inimigos, são inimigos na terra que eu habito, Saul, também são inimigos lá na Filístia, entre os filisteus. São muitos os inimigos, são numerosos, e eles são desonestos. Se você pegar aí o versículo 5, diz que eles torcem as minhas palavras, eles distorcem aquilo que eu falo, eles pervertem e torturam, manipulam as minhas palavras, para tirar o significado que Davi nunca pretendeu dar, na verdade, para tirar o significado para ferir Davi. Para ferir Davi. Eles eram solidários, se você pegar aí, eles ajuntam-se, eram confederados. Os inimigos se uniram contra Davi. Eles tinham um inimigo comum, Davi, por isso se articulavam para perseguir Davi. Eram unidos para isso e eram covardes. Se você pegar o texto, verso 6, diz assim: escondem-se, espionam os meus passos. Eles eram inimigos que preparavam emboscadas, eram covardes, não estavam de frente. Essa covardia de trabalhar nos bastidores para prejudicar, matar e ferir. Verdade ou não é, irmãos? Não é assim que funciona? Não se fala com a pessoa, se fala atrás. Cria-se, manipula-se para destruir. E Davi tinha esses inimigos, tinha essa postura e também eram cruéis. Se você pegar o versículo 6, diz assim: como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Eles queriam matar Davi. Esse era o anseio deles. E perseguiram por anos para matar Davi. Eram comprados para matar Davi. O rei Saul, o rei invejoso, movido por inveja, passou boa parte da sua história perseguindo Davi. Reinou 40 anos, boa parte perseguindo Davi. Você já pensou? Que coisa! O rei que deixou de ser rei.
Em vez de cuidar do reino, a preocupação dele era matar Davi. Por ódio, por inveja. Mas notem, irmãos, que em meio a tudo isso, Davi tem a convicção de que Deus cuidava dele. Olhe para o teu irmão e diga assim: Deus cuide de você, irmão. Eu sei que, por falar muito isso, a gente às vezes não valoriza, a gente perde o brilho desse fato, que Deus cuida de você. Isso não é frase de efeito, isso é fato. Deus cuida de você. Deus cuida de você. E cuida muito bem. E cuida muito bem. Né? Deus cuida de você, Deus se importa com você. E aí você pega esse verso 8, que é o verso que a gente vai trabalhar. Davi usa algumas metáforas como poeta para descrever o cuidado de Deus. Primeiro ele diz que Deus é contador. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Contaste os meus passos. Eu corri para lá, corri para cá, dei passos longos, curtos, marquei passo, fiquei no mesmo lugar, mas Deus contou os meus passos. Isso é uma figura de Deus que se preocupa nos detalhes da sua vida. Deus não só conta os seus dias, Ele conta os seus passos, por onde você caminha, né? Você já contou quantos passos você deu hoje? Não. Provavelmente não. Eu tentei contar para fazer aí um cálculo de quanto tempo de ir para a igreja para casa, de casa para a igreja, etc., quantos passos eu dei. E eu contei. Eu acho que errei. Fiz o cálculo. Chutei aí o cálculo. Mas eu acho que errei. Preciso fazer esse conta de novo. Mas Deus conta perfeitamente, Deus não erra, porque Deus cuida de você nos detalhes. Deus cuida de você. Deus conta os nossos passos. E aqui não só, a gente poderia pensar, não só a questão dos passos físicos de caminhar, mas também essas andanças de coração. Nós peregrinamos muito aqui. Às vezes nossa realidade não é de locomoção a longas distâncias, mas aqui dentro a gente peregrina muito, a gente anda muito, né? E Deus conta também esses passos, né? Agora imagine, Davi está fugindo, irmãos. Imagine Davi pensando a saudade da sua família, a saudade dos seus amigos, a saudade do seu lar, a comida da mamãe. Esses negócios aí, você sabe, a gente só valoriza quando perde, não é assim que funciona? Você está ali, você não valoriza. Isso é um mal que o pecado trouxe a nós. A gente valoriza o que a gente não tem e o que a gente perde. O que a gente tem, a gente não valoriza, não como deveria, né? É muito comum isso, por isso que a gente tem que pedir graça para valorizar aquilo que Deus nos dá, porque a inclinação é não dar valor. Já contei aqui da minha história, teve um tempo em casa que era fartura, e eu cheguei para minha mãe e falei: "Ô mãe, só bife?" Reclamando, adolescente, né? Não faz nada, só dá prejuízo, mas reclamar é com a gente mesmo. "Ô mãe, só bife?" Mas eu coloquei cebola. Mas só bife cebolado, acebolado, reclamando do bife. Olha, irmão, você já pensou? Só tem bife. Aí veio o tempo das vacas magras, ovo, segura a bronca. E na casa da minha mãe era fazendeira urbana. Ela, num quintal, ela tinha pato, ganso, galinha, tartaruga, pombo, tudo que você imaginar. Além da gente. Aí você tem ovo de galinha, de pato, de ganso. Você já comeu omelete de ovo de ganso? Irmão, o trem é desse tamanho só. Fica aquele amarelo. E era todo dia. Que saudade do bife. É assim que funciona, irmão. A inclinação nossa é não valorizar. E Davi está longe, começa a passear na sua alma essa saudade de casa, saudade do lar.
contaste os meus passos, porque Deus é o Deus que cuida da gente nos detalhes. Amém? Diz para o teu irmão de novo: Deus cuida de você, meu querido. Deus cuida de você. Aí ele usa a segunda metáfora, ele diz que Deus é guardador de lágrimas. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Isso a gente vai comentar mais à frente. Depois ele diz que Deus era como um escriba divino. Não estão elas inscritas no teu livro? Quer dizer, Deus está escrevendo história. E grande parte dessa história é história de sofrimento. De sofrimento. E está sendo escrita. Agora, a história que Deus escreve não é narrativa. A história humana é narrativa. Tá bom? Dependendo aí a ideologia, você tem narrativas. Não fatos, são narrativas. Interpretações. Algumas querem colocar a goela abaixo para você aceitar. Né? Comentei que estive em Cuba. Em Cuba havia uma emissora estatal, né, que estava passando lá, dei uma olhadinha na televisão, preto e branca, chamado Órbita, que era russa, Órbita. Televisão preto e branca, passando Vila Sésamo. Você lembra disso? Não. No museu não lembra disso? Os mais antigos lembram, né? Alguns lembram, o pessoal mais antigo lembra. Vila Sésamo, que era da Rede Globo. O jornal é um jornal estatal, chamado Grama. Lá, as informações é aquilo que se quer veicular. Não existe liberdade de imprensa. Né? Por exemplo, um cubano que esteve aqui conosco durante um tempo, ele soube, aqui no Brasil, que houve um fato lá em Cuba, quando o Fidel Castro ele caiu. Os irmãos lembram? Ele fez o discurso, o hábito dele é fazer discurso de 6 horas, 5 horas, 7 horas, e ele acabou caindo. Lá em Cuba não se soube, só quem estava presente. Ele soube aqui. Lá em Cuba, por exemplo, nunca houve Olimpíada como em Havana, a melhor de todos os tempos. Na verdade, não Olimpíada foi Pan-Americano, né? Nunca houve um como aquele, né? E, na verdade, muitos superiores, muitos bem melhores, mas lá, o que? Era narrativa, era a narrativa da história, tá? Agora, a história que Deus está escrevendo, a história é verdadeira, essa não tem falhas, e ela é tecida, construída com gente como a gente, que Davi não sabia que a história estava sendo escrita, Deus estava escrevendo a história quando ele estava babando diante do rei, lá na Filístia, o filisteu. Abimeleque não estava. Quando ele estava fugindo de Saul, ele não imaginava isso, que ele estaria participando de um enredo de Deus, Deus escrevendo. Então a história que vai além dessa história bíblica, é essa história que Deus está escrevendo, e que chegando no céu a gente vai ficar abobalhado de como a coisa foi linda, só que a gente não via. Nós somos pecadores, nós somos limitados, verdade ou não é? Quem é corintiano que o diga, nós somos limitados, certo, pastor? Somos limitados, né? Provavelmente vamos para a série B, B de bobão, B de babaca, B de estômago, essa é terrível, estômago. Irmãos, isso é até às 10, tá? Aguenta o tranco aí, né? Quando falou, onde está chegando? Acabou o sermão, acabou o culto. Então, o que eu estava falando mesmo? Então, nós somos pecadores falhos, nós temos limitações. Deus está escrevendo história, que a gente olha pela fé, sabendo que a coisa é linda. Aqui nós não entendemos, mas lá a gente vai entender. Lá a gente vai compreender. E lá vai ser interessante a gente conversar e encontrar tanta gente, mas tantos irmãos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, podermos conversar
Você é quem? Eu sou fulano. Puxa vida, passar a eternidade inteira nesses papos agradáveis, você já pensou? Você sabe a prosa do mineiro? Porque mineiro gosta de prosa. A comida é detalhe, tá? O negócio é a prosa. Não sei se você já aprendeu isso. Mineiro não é comida, é prosa. Por isso que a mesa é fora de casa. O fogão é fora de casa. A mesa é grande para prosa, para conversa. Comida é detalhe. O negócio é a prosa. Você já pensou sem sentar lá e prosear? Conversar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Dorcas, com Ana, com Samuel, com o pastor Rony, e você não vai ter que marcar a entrevista, né? Você não vai ter. Você já pensou? Alguns aqui na Bíblia que a gente sabe muito pouco, aquele homem de Deus que foi até Jeroboão, deu uma palavra de Deus e voltou para a sua terra, e quando ele chega, está indo, chega o velho profeta, fala, não é bem assim, Deus falou isso, mas Deus mudou, vem cá comer comigo, etc e tal. Ele deixa a sua obediência, desobedece, e Deus diz, você não vai chegar vivo em casa. E Deus disciplina aquele homem de Deus. O velho profeta continua, e o homem de Deus parte mais cedo. Perguntar para ele, né? E aí, rapaz, como é que foi esse negócio? Como é que foi esse negócio? Porque Deus está escrevendo história. Amém ou não? Se você tem Jesus no coração, você faz parte dela. E Deus está escrevendo. Detalhes que você nem imagina. A sua caminhada, Deus pode e usa esses detalhes de uma conversa, de um bate-papo, de uma palavra abençoada, de um abraço sincero que ajudou alguém. Tudo isso está sendo marcado, irmãos. Tudo isso está sendo anotado, né? Caminhe em fidelidade, porque você vai ser surpreendido lá na glória. Mas eu que queria gastar o tempo com os irmãos aqui, já que o nosso culto é até às 10, é o verso 8. Contaste os meus passos quando sofri, recolhesse as minhas lágrimas no teu odre. Eu queria pensar sobre a expressão que Deus, Ele guarda as nossas lágrimas. Diz o texto aqui. Porque se existe algo na vida humana é chorar. Alguns não choram lágrimas, mas aqui dentro sofrem. As lágrimas são expressões. É uma válvula de escape para as dores que nós temos lá de dentro. Deus sabe no que faz. Então, por isso que não é bom você guardar, bom é você chorar. E não ter vergonha de chorar. E eu preciso dizer que o camarada que escreveu aqui é macho. Entende bem? Esse camarada aqui foi o cara que derrubou Golias. Tá? E se você pegar o texto, 40 dias, Golias estava zombando do povo, todo mundo com medo. Golias dizia assim, tem homem aí? Aí o povo, em vez de ser o Ruhu, né? Tem, yes. Cadê, né? O pessoal, cocó. Tudo galinha. Cocó. Tem homem aí? Todo mundo. E Davi chega e diz, opa, peraí, o que está acontecendo? Olha que ele está falando contra Deus. E Davi enfrenta o Golias. É esse camarada que chora. Tá bom? Não pense que é um cara emotivo que chora, porque a gente pode chorar por tantas coisas. Há choros que não vale a pena chorar. O Corintinha, por exemplo. Ele é do seu homem de palavra e homem da palavra. É o homem. Cadê? Tem homem aí? Aí, era assim. Davi era homem, né? Então não pense que é chorinho por causa de dificuldades, que era alguém frágil. Não, nesse sentido não. Não era lágrimas à toa, porque você pode chorar por coisas bobas. Pode chorar por coisas que não vale nem a pena derramar lágrimas. Às vezes você vê gente chorando por coisas que não tem nem sentido chorar, né? Vê um artista, o que é isso? Coisa tola, né? Cumprimenta a pessoa desmaia. Que coisa absurda. Essas tolices. Tem gente que chora por isso, tem gente mais sensível, de fato.
Eu conheci um pastor que ele disse que ele era milenista, Amilcar, ele dizia assim, que no milênio ele vai ser fazendeiro. Amava a natureza, mas vivia na cidade como a nossa, mas amava a natureza. Tinha um prazer de andar assim, que se sensibilizava. E tem gente sensível assim. Mas não é questão de sensibilidade, é questão que choro aqui é por causa do sofrimento. E nesse sentido todos nós choramos. Nós choramos quando nascemos. E um dia outros chorarão quando nós partirmos. Espero que pessoas chorem por você. Entende bem? Porque tem gente que fica na alegria quando alguns partem aí. Que eu, por exemplo, presenciei 2 velórios, me marcou, em que as pessoas estavam felizes. Não, sério. O que você vai falar no velório que as pessoas estão felizes? O que você vai falar? Você vai geralmente levar uma palavra de consolo, de ânimo, não é assim? Mas as pessoas estão todas animadas. Só deveria, vamos chorar aí, mano. Deveria brigar lá para acontecer. Todo mundo felizinho da vida. Das duas, uma. Ou o povo é muito sensível, ou quem estava partindo não deixou saudades. Tem gente que vai embora e olha, não vai deixar saudades não. Na Bíblia fala de um tal de Georão. Georão ficou nome tão feio que ninguém não conhecia nunca um Georão. Você já conheceu algum Georão? Não conhecia, nem um Georão. Nunca conheci um Georão, porque Georão foi o camarada que, diz o texto, que ninguém chorou por ele, ninguém sentiu saudades dele. Morreu e ninguém chorou, porque o camarada era perverso. Começamos com lágrimas, terminamos com lágrimas, e no meio também haverá lágrimas, também haverá lágrimas. Agora bem, isso aqui, irmãos, é que Deus, diz o texto, Ele vê as nossas lágrimas. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Deus não está distante das suas dificuldades e lutas. Não pense que Deus não está nem aí com você. Deus se importa com você. Deus se interessa por você. A ponto de enviar o Filho dele para morrer por você. Ele se importa com você. Ele se importa, se interessa. Ele vê o seu sofrimento. Ele vê as suas lágrimas. Se você ver o Salmo 115, ler, você vai ver que somente fala dos ídolos. Que os ídolos não cheiram, não veem, não falam. Os ídolos não andam, não se movem. É um pedaço de algo imóvel, inflexível. Deus é um Deus vivo, e o salmista diz, aqueles que adoram ídolos se tornam como eles, também sensíveis, duros. Essa sensibilidade só é possível na comunhão com Deus, porque Deus é um Deus vivo que vê o sofrimento. Não pense que Deus está alheio às suas lágrimas. Deus vê as lágrimas. Deus vê o seu sofrimento. Amém ou não? Amém. Deus vê, irmãos. Agora, o ver aqui de Deus não é de binóculo, não. Deus está perto de você. O salmista, no Salmo 23, ele fala a vida. E mostra como é a vida. Você tem pastos verdejantes e você tem vale da sombra da morte. E Deus está aqui te guiando para pastos verdejantes. Deus está com você no vale da sombra e da morte, nas dificuldades, nas lutas, inclusive no momento que você está partindo, deixando os teus amigos, tua família. Há um pastor que te acompanha, que está com você, e mais do que isso, em você, porque ele pastoreia do lado de dentro. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele vê as nossas lágrimas. Ele vê as nossas lágrimas. Deus é um Deus que vê. Deus não é uma força impessoal. Deus não é uma energia positiva. Deus tem pessoalidade. Deus pensa. Deus age. Deus sente. Deus ama. Não é a força impessoal. E Deus, Ele vê as nossas lágrimas. Não passa
desapercebido a Ele. Segundo, Deus não só vê, como Ele recolhe as nossas lágrimas. Amém ou não? Ele recolhe as nossas lágrimas. Diz aqui, Ele põe no odre dele. Odre era um vasilhame, uma vasilha ou uma bolsa de couro que se usava para colocar água, colocar vinho, colocar líquidos. E aqui Deus tem um odre todo especial que Ele guarda as nossas lágrimas. Porque as lágrimas secam. Não é verdade? Você chora, secou. Agora, as lágrimas que o povo de Deus derrama, Deus guarda. Ele é guardador das lágrimas. Ele guarda. Por que Ele guarda? Porque é importante para Ele. Talvez ninguém se preocupe com você. Talvez ninguém ligue para você. Talvez ninguém se importe com sua dor. Mas Deus vê e Deus recolhe as suas lágrimas. Porque são importantes para Ele. Entende bem? Ele recolhe as suas lágrimas. Elas secam. As nossas vão embora, secam. Você chora e fica emocionado, daqui a pouco secou. Mas Deus, Ele recolhe e guarda no odre como algo precioso para Ele, importante para Ele. E diz o texto aqui que Ele escreve, Ele anota. Você sabe, essa questão de anotar não é o meu hábito, comentei isso de manhã, eu não tenho esse hábito de formalidade, eu sou bem esquisito, relaxadão. Eu sou dos cocos, como diz o mineiro, sou dos cocos. O que significa isso? Eu não sei. É dos cocos, é de qualquer jeito. Agora tem gente que é cuidadoso, né? Tem diário, anota coisas importantes, datas, né? Inclusive, você viu esse efeito especial aí? Tem. Agora, isso está dizendo, pode continuar, obrigado. Pode continuar. Continua. Então, por exemplo, tem gente que anota, namorados, por exemplo. Eu lembro, eu anotei o primeiro dia que você deu a bala para mim. É assim, Guilherme? Caso sério, né, senhor? Tem até o papelzinho lá guardado, com a data. Não, quando você começa a namorar, não tem joia nada, não. É bala, que joia, só. O pessoal é DL, é bala e olha lá, se não for bala. Brincando. Mas assim, você já viu que anota essas datas? Tem pessoas que anotam esses detalhes, né, de datas, e legal esses diários, né? Agora, eu lembro de datas importantes e nem posso esquecer. Por exemplo, do dia que casei. Não posso esquecer, por a questão de você sabe que depois do tempo, mulher bate e não fica mais hematoma, então não posso esquecer. Data do aniversário da minha esposa. Não pode, nem deve, não deve, né? Poder pode, mas não deve, né? São datas importantes que você guarda, você escreve, você deixa guardado no seu coração. Outras datas você anota, porque talvez você esqueça, mas essas datas importantes não. Olha que coisa linda, Deus anota as suas lágrimas, porque é importante para Ele, não passa desapercebido. Não pense que o seu sofrimento está passando assim alheio, que ninguém está nem aí, que não, há um Deus que se importa com você, se importa tanto que escreve as suas lágrimas, que conta os seus passos, que vê o seu sofrimento, vê a sua trajetória, Ele anota, Ele recolhe e anota as tuas lágrimas, mas não só isso, Ele enxuga as suas lágrimas, amém ou não? Ele enxuga as lágrimas.
Deus é o Deus que é a solução para todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas têm um alvo ou um objetivo que é o Senhor. E Ele é a solução. O que você precisa? De Jesus, ponto. O que? Mais nada. Ele é tudo quanto você precisa. Tudo que você precisa está nele. Não precisa nada além dele. Eu disse semana passada, ele é suficiente. Porque às vezes nós oramos, Deus me dá paz, e a gente pensa que Deus tem lá um hipermercado, e Deus fala, você quer paz? Quanto você quer de paz? Eu quero 2 quilos de paz. Aí Deus manda 3 quilos, olha como Deus é bondoso. Não, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele enxuga as nossas lágrimas. Se você ler o texto lá de Apocalipse 21:4, diz assim, que Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Está falando de quem? Do povo de Deus. Porque esse tempo aqui é um tempo de sofrimento, irmãos. Aqui não é um playground, aqui é campo de batalha. Aqui não é a nossa pátria. O problema é quando nós nos acostumamos aqui, achamos que a vida está muito boa. Aí Deus é obrigado, entre aspas, Deus não é obrigado, mas Deus, por sabedoria, vai dar um chacoalhão em você para mostrar que aqui não é sua pátria. As dificuldades, os problemas, justamente para te alertar a isso. As doenças chegam para dizer que você é breve aqui, que você está de passagem. E lá, Ele vai enxugar todas as lágrimas. Significa que o povo de Deus é um povo que chora. Significa que o povo de Deus é um povo sensível à dor. Significa que o povo de Deus não é um povo triunfalista. Que esse é uma das dificuldades da igreja evangélica brasileira. É a igreja triunfalista, a igreja que vence. Confesse que São Paulo é de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, como é que eu vou dizer que é de Jesus? Confesse, quer dizer, parece que é uma declaração. Você vai tomar posse de tudo, prédio, shopping, tudo te pertence. Irmãos, para com isso. E aí entra esse negócio de prosperidade, e é coisa complicada, meu. Né? É estranho, é estranho. O cara crê na teologia de prosperidade e mora em Guaianás aí. Está negando a fé. Concorda comigo? Eu lembro do irmão que saiu da igreja, foi para uma igreja aí e tal, falou, olha, fui para a igreja lá, já comprei até um fogão. Uau! Uau! Eu nem perguntei se era um Daco, se era um Esmaltec. Eu comprei até um fogão. Irmãos, mas que miserê, irmãos. Teologia da prosperidade, meu querido, se é verdade, você não deveria morar em Alfavela. Deveria estar em Alphaville. Eu já comentei com os irmãos aqui. Um dia elogiei o irmão. Ele estava bem vestido. Eu não fui bajulá-lo. Fui elogiá-lo sinceramente. Estava bem vestido, estava elegante. Falei, irmão, você está bem vestido, está bonito. Eu creio na teologia da prosperidade. Terminou o culto, ele pegou a bicicleta. Morava na periferia de Guaianás, lá nas Malvinas. Aí, mais convicto sou que prosperidade essa não dá. Entendi? O cara negou, uai. Como é que é? Se o cara crê em teologia de prosperidade, tinha um Mercedes ali, um chofer, o camarada estava de passagem. Não, mas ele mora aqui. E ainda não aqui no centro. Você está entendendo? Na periferia. Você imagina? Periferia de Guaianazes. É Bangladesh. Irmãos, sabe essas esquisitices que nós temos na nossa caminhada, essa igreja triunfalista? A característica da igreja cristã é que ela é sensível, ela chora. Ela é sensível, ela não é indiferente ao sofrimento alheio. E quando Deus nos dá, nós somos melhores que ninguém. Amém ou não, irmãos? É graça dele. Não somos melhores do que ninguém. Então, nunca perca na sua caminhada 2 coisas, essencial na sua caminhada cristã: simplicidade e humildade. Simplicidade, estou dizendo que você tem que ser relaxado, tá?
é de ser simples. O que serviu, come. Agradeça a Deus. Sabe, gente assim? Tem gente que você não pode convidar para almoçar. Cara, o que tem? Não, sério, teve um indivíduo que membro da igreja, chamado de crente, indivíduo. Minha sogra convidou, quando chegou lá, o que tem de mistura? Simplicidade e humildade. Você é o que é pela graça, amém ou não? Entende bem, irmão? Melhorou? É Deus, é honra a Ele, e não a você. Não é você que é o cara, não é você que é capaz. Essas duas coisas têm que caminhar na sua vida cristã. A igreja cristã é uma igreja que é sensível, por isso que Deus vai enxugar toda lágrima, porque é a igreja que chora, não é a igreja triunfalista, indiferente ao problema alheio, ao sofrimento alheio. Se existe uma prática da igreja, essa igreja cristã genuína, ela não tem autoridade, ela não tem o dever, ela não tem a ousadia de dizer bem feito. Entende bem, irmão? Alguém caiu? Que Deus tenha misericórdia de você, que você não é melhor que ele. Aquele que está em pé, veja que não caia. Porque tem gente que quando cai, outro, bem feito, eu acho é bom. Isso é pecado. Não só é pecado, quando alguém faz isso e ele é um cristão, Deus vai disciplinar. Vai acontecer na vida dele pior, para ele aprender a não falar bem feito. Porque quando alguém cai, você tem que chorar. E não ficar feliz. Isso é perverso. Tem que se entristecer. A igreja, a característica da igreja é isso, é a igreja que chora, a igreja que derrama lágrimas. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai enxugar toda lágrima. Aí você diz, mas é lá na glória, e aqui? Pois eu digo para você que Deus enxuga aqui e agora as nossas lágrimas. O Salmo 126, verso 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Semeia, irriga com as lágrimas e colhe trazendo os frutos com alegria. Quantos aqui é fruto disso? Hoje de manhã nós tivemos assembleia. Nós aprovamos aqui o pedido à ordem de pastores da região para o exame, concílio e ordenação de 3 candidatos: Aderbal, Josemir e Wesley. No final do culto, Aderbal deu uma palavra. Ele estava chorando, dizendo: ele é fruto das lágrimas da mãe dele. Ele é fruto das lágrimas. Entende bem? Porque quem semeia com lágrimas vai colher os frutos. Amém ou não? Deus enxuga já. Alguns a gente vai saber na glória, porque tem resposta de oração que não vai acontecer no nosso tempo. Mas tem muita coisa que acontece que é aqui e agora. Deus honra essas lágrimas legítimas derramadas. Então, meu amado, não desanime de orar, de chorar por aquele que você ama. Pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu amigo. Continue. Essas lágrimas são recolhidas e Deus enxuga. E Deus responde. E Deus abençoa. J.S. Lewis diz que 2 coisas o marcavam quando ele pecava: o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz por nós. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. Imagine você ainda praticando o pecado que matou Jesus, ferindo, né? Longe de mim, deveria ser essa atitude. Somos perversos pecadores, né? Deveria ser essa atitude. Ele lembra do sangue de Jesus,
do que Jesus fez na cruz. E ele lembrava da intercessão do Pai dele, não poucas vezes. Ele passando no quarto do Pai, lá estava o Pai de joelhos orando e chorando por ele. E esse homem se tornou um homem de Deus. Quem semeia com lágrimas, colhe os frutos. Deus honra, Deus enxuga já na história a lágrima derramada. Não só isso, diz Jesus lá, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Claro que o choro ali tem essa questão do choro espiritual em função do quê? Primeiro verso 3 do capítulo 5 de Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. A ideia de pobres de espírito é o falido espiritualmente, aquele que chega à conclusão de que ele é falido, de que ele é mau, de que ele é perverso, que sabe que ele precisa da graça de Deus, ele é falido e consequentemente ele chora por causa da sua condição. Mas também bem-aventurados que choram por causa dos outros. Gente que não só chora por si, mas chora pelos outros. Tem mães que estão chorando por filhos e estão felizes da vida, que estão muito bem, entre aspas, mas a mãe está lá, intercedendo, porque ele está iludido por uma alegria transitória, e a mãe está intercedendo, o pai está intercedendo, e às vezes os filhos intercedendo por seus pais. Deus não só vê, Deus vê, recolhe, escreve e enxuga. Ele responde. Não desanime, não desista, continue intercedendo, chorando por aquele que você ama. Lembrando que Jesus chorou quando Lázaro estava no túmulo. Jesus chorou. Jesus chorou no jardim do Getsemane. Jesus chorou lá em Lucas 21, olhando para Jerusalém. E diz Hebreus capítulo 2, que Jesus chorou em muitos momentos. Chorou. Jesus chorou. E Deus, com certeza, enxugou as lágrimas do Senhor. Amém ou não? Isso é fato. E é a mesma coisa com você. Não deixe de orar por aquilo que você ama. Não deixe de clamar, de chorar por aquele que você ama. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Ele vê, Ele recolhe, Ele escreve e Ele responde. Enxuga toda a lágrima. Não há nenhum sofrimento, nenhum. É, né? Terceira vez, né? Está faltando mais 4 para a gente continuar até as 10, né? Não há nenhum sofrimento que em Deus não haja o consolo. Ele enxuga todas as lágrimas. Amém, amados? Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Essa palavra, ela tem algo em você ou a você. Essa palavra, ela falou ao seu coração. Essa palavra faz sentido na sua caminhada. Essa palavra é uma palavra de Deus para você. Você vê isso, você compreende isso. Você ouviu Deus falar ao seu coração por meio desta palavra? Se isto é fato, a Bíblia diz que você tem que lançar mão dessa palavra pela fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e se apropriar dessa palavra que o Senhor ministrou ao seu coração. Se isso é fato na sua vida, se isso é fato em você, eu queria que você ficasse em pé onde você está, nós estaremos orando. Essa atitude de estar em pé é diante de Deus, não é diante de mim, da igreja, é diante de Deus, dizendo: Senhor, estou aqui. Eu quero que o Senhor enxugue as minhas lágrimas. O Senhor vê, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu sofrimento.
Não só o Senhor sabe, como eu ouvi hoje, que o Senhor recolhe essas lágrimas, que elas são importantes e o Senhor escreveu essas lágrimas. O Senhor escreveu, porque é importante, o Senhor anota no teu livro. E não só isso, o Senhor enxuga. Deus, eu quero que o Senhor enxugue as minhas lágrimas. Eu quero que o Senhor enxugue as minhas lágrimas. Tenho derramado lágrimas. E Deus sabe por quê, meu amado. Deus sabe por quê. E olha, Ele há de enxugar estas tuas lágrimas, para a honra e glória dEle. Se isso faz sentido para você, fique em pé onde você está. Eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa bondade maravilhosa, essa condescendência de descer ao nosso nível, Senhor, para falar verdades eternas, maravilhosas do Teu coração. Te louvamos, ó Deus, por essa bondade, essa gentileza, essa condescendência de descer ao nível do nosso entendimento tão limitado, com tantas limitações, dificuldades, e assim falar ao nosso coração. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que abre nosso entendimento para a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse presente maravilhoso que é a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por não amá-la como deveríamos amá-la. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe. Dispõe nosso coração para esse amor à Tua palavra, de se apegar a ela, de falar como Davi, essa palavra em que eu louvo, essa palavra que eu me agarro, que esse também seja o nosso sentimento. Abençoa meu irmão, a minha irmã. O Senhor conhece as lágrimas, o Senhor vê. O Senhor não só vê, o Senhor recolhe. O Senhor não só recolhe, como o Senhor escreve. O Senhor não só escreve, como o Senhor enxuga. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha enxugar as lágrimas derramadas, para a honra e glória do Teu nome, porque só o Senhor faz isso. É só o Senhor que se importa a ponto de ver, de escrever, de recolher e de enxugar. Que assim seja, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos e que o Teu amor, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com o Teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados. Vamos ficar em pé, todos nós. Dá um abraço, seu irmão, deseja a ele uma boa semana. Deus abençoe os irmãos. A vocês que nos visitaram, Deus abençoe vocês, que vocês sejam enriquecidos pela graça e sempre estejam conosco. Será um prazer muito grande tê-los conosco. Deus abençoe vocês.